Olá, amigos, mais uma vez estamos juntos aqui na ONG Liberdade Religiosa, recebendo o professor Ricardo Santos, historiador. Esse homem é um arquivo vivo de muitas informações. Se você está entrando no site e está vendo esse vídeo agora, esse vídeo é a continuação do nosso quadro 7 Minutos de Liberdade Religiosa, que já demos uma introdução no tema com o professor Ricardo Santos, objetivando a liberdade religiosa no Brasil. Ele trouxe o contexto da igreja, o contexto do império, a influência, né, do império na igreja, os conflitos que as províncias viveram quando veio a ordem, não é, a bula de Roma, determinando que quem era maçom não poderia fazer parte. Exatamente. Enfim, olha, volte lá, se você entrou agora, no nosso 7 Minutos de Liberdade Religiosa e assista também esse quadro. O professor Ricardo Santos, ele é o autor desse livro. Ele é palatável para todo mundo ou ele está muito técnico e é disponível? Como é que você pode falar um pouco dessa obra? Esse livro ele foi escrito para uma universidade federal. Ok. Então, ele é um livro que ele é usado nos cursos de História. O diretor da Faculdade de Direito do NASP, ele teve em Alagoas, ele leu o NASP, livro. Universidade Adventista São Paulo. Exato. Ele leu o livro, ele disse, olha, eu tenho que levar para os alunos, porque a amarração histórica aqui está muito boa. Segundo ele não tinha visto. Então, ele levou para o NASP, Elias Brasil, quando era diretor no IAN, também me convidou, eu fui lá fazer uma palestra e ele comprou livro para a biblioteca. Ótimo. Então, na área da teologia, na área da história, na área da sociologia, esse livro ele é fundamental porque é o processo da institucionalização da igreja cristã. Ou seja, como é que o cristianismo se tornou uma igreja? Esse tema não é abordado. Por exemplo, posso continuar aqui essa linha? Fica à vontade. Veja só, o Império Romano, ele, nos primeiros séculos, ele vai dominar o mundo. O século da era cristã. Vai chegar a Pax Romana. A Pax Romana é aquele período de paz. Só que não é paz porque não tem guerra. É porque todas as guerras o Império ganha. Tá. E as guerras que o Império ganha faz com que futuramente os historiadores digam, olha, é o período de paz do Império. Esse período de paz ele vai terminar em 180. 180, quando Marco Aurélio é imperador, e ele vai morrer. Só que tem um detalhe, até Marco Aurélio, todos os imperadores, eles se tornavam imperadores por ser o melhor entre os melhores. O melhor general, o melhor cidadão, que sabia conversar com o povo, negociar com o Senado. Então, ele era o imperador. Só que, na época de Marco Aurélio, ele tinha um filho. E esse filho faz com que ele seja o sucessor do império sem ter as qualidades de um imperador. Entendi. Então, quando ele morre, Cômodo vai assumir o império. Quando Cômodo assume, ele tem um problema. Como lidar com o Senado? Como lidar com o povo? Ora, eu já estou falando do ano 180, segundo século. Os bárbaros estão querendo entrar no império. Ele, então, por não ter qualidades, ele vai tirar os principais generais das fronteiras para o proteger. Então, o exército não tem como principal função proteger o império, mas o imperador. O imperador. Logo, quando vulnerável. Exato. Quando ele vai negociar com o Senado, ele negocia com base na força. Ou essa lei é aprovada ou as coisas começam a acontecer. Morre mulher, morre filho, mata. E ele começa a ter esse domínio. Só que quando ele morre, isso ficou um precedente. Ou seja, o império passa a ter força. Aliás, o exército passa a ter força no império. Tanto é que depois de Cômodo, todos os imperadores eles são postos pelo exército. Entendi. Chega-se ao ponto de pessoas milionárias querem ser imperador apenas por exaltação e pagam enorme quantia ao exército. E eles passam a ser imperadores. Com isso, a cidade de Roma começa a cair de qualidade. Roma, ele conheceu o processo de economia por meio da escravidão. Ou seja, você conquista, você tem escravo, a economia anda. Só que agora as conquistas diminuem. Sim. Não tem muitos escravos. Logo, a economia cai na cidade. Para manter o exército, você precisa ter os melhores salários para o exército. Logo, todo mundo quer servir o exército. Os melhores salários.
mas o povo começa a ser esquecido. E o orçamento O da cidade orçamento da cidade, comprometido. as pessoas saem da cidade e vão para o campo, mas não para produzir, para tentar sobreviver. Entendo. E isso faz com que os imperadores subsequentes, eles morram em um período muito curto. Porque não estão dando certo, o exército vai lá e manda matar. Ok. Para você ter uma ideia, 28 imperadores, a partir do segundo e terceiro século, apenas um morreu de morte natural. Uau. Todos o exército arranjou um jeito de eliminar. Uau. Ele dominava. Ora, quando o império está nessa situação, Diocleciano ele vai surgir para tentar remodelar isso. E esse imperador vai estabelecer a tetrarquia. Ou seja, ele é imperador, ele coloca o outro imperador, ele é no Ocidente, ele é no Oriente, o outro é no Ocidente. E esses imperadores, ele tem sucessores, que são Césares. Então ele diz, olha, eu vou ficar durante 21 anos como imperador. Após 21 anos, o império vai estar estabilizado e todo imperador ele deve renunciar. E os seus Césares devem assumir. E então ele faz isso, ele fica em Nicomédia e o outro fica no Ocidente. E vai chegar um momento em que existe um comandante do exército que ele é muito querido pelo exército e quando um desses imperadores morre, ele assume. Só que ele assume porque ele já é do exército, ele é querido, ele sabe liderar e por coincidência era o pai de Constantino. Olha. E esse pai de Constantino, ele quando está liderando, nesse período da tetrarquia, quando ele morre, ele não tem um sucessor. Porque era normal todos terem um sucessor. Tá. Só que o exército, por ter a simpatia do pai de Constantino, Transfere ao filho e coloca Constantino para ser imperador sem os ter preparos. essa base. Ok. Só que Constantino, ele tinha uma habilidade muito grande, ele tinha uma liderança enorme. E o que é que Constantino vai fazer? Ele diz, olha, se eu continuar aqui eu vou morrer, porque eu não tenho a habilidade que meu pai tinha. Ok. E então ele vai pesquisar na sociedade um novo discurso para o império. E ele diz, eu tenho que ter um novo discurso. E ele descobre que o cristianismo é o único discurso que pode torná-lo despótico sem parecer sê-lo. Entendi. Aí ele diz, não, essa religião me interessa. Porque se eu, além de me tornar despótico, e as pessoas não vão me enxergar como despótico, e o discurso do império vai mudar porque eu não falo em meu nome, eu falo em nome de Deus. Ok. E isso vai afastar as pessoas. Vão pensar duas vezes em me eliminar. Ok. Então veja, o cristianismo, ele atende os interesses do império por causa do seu discurso. Por isso, na história, o cristianismo ele é visto como o cimento do império. Porque o império estava para ruir. E o discurso não deixa o império ruir. Protege o império. Protege o império. Então, é em função desse discurso que o cristianismo vai começar a ascender no império e ter o seu espaço. Ou seja, ele precisou do cristianismo para ser ainda dominante. Para ser dominante. Então, a religião, ela é um instrumento ideológico do Estado. Esse é um princípio que todas as religiões elas têm. Nós vamos chegar lá para de acordo com o tempo, né? Então, o que é que acontece? Quando Constantino ele estabelece o discurso do cristianismo por meio do Edito de Milão, o que é que esse edito permite? Que o cristianismo tem os mesmos privilégios que tinham as religiões pagãs. E a partir dali ele começa a crescer, porque ele vai ter que se converter ao cristianismo. Mas ele só faz isso no final da vida. Tá. Porque durante todo o período ele é cristão e ele é pagão. Para você ter uma ideia, ele chega para os templos pagãos e ele tira todos os deuses dos templos e coloca nas cidades, nas ruas, nas praças. Aí os pagãos, quer dizer, pagão para o cristão, né? Diz o seguinte, ele está libertando os nossos deuses. E os cristãos dizem, ele está purificando os nossos templos. Ele tem um discurso ambíguo. Ambíguo. Atende as duas situações. Então, o tempo todo, até a construção de Constantinopla, no livro a gente aborda essas coisas, ele, para a construção, as descrições, tudo é de forma ambígua. Ok. Então, o que é que vai acontecer? Quando o cristianismo ele cresce com esse objetivo, agora o cristianismo precisa de uma teologia que sustente esse discurso. Tá. Por quê? Porque os cristãos,
eles eram a periferia. Não havia um discurso teológico que sustentasse na linguagem pública. Para você ter uma ideia, no ano 130 vai surgir um filósofo, Justino o Marte. Esse Justino Marte, ele percebe que a igreja não tem um discurso que faça ela ser aceita na sociedade. Só que ele era filósofo. E ele vê o cristianismo como sendo a culminação da filosofia, ou seja, a filosofia vai se desenvolver até chegar àquilo que o cristianismo apregoa. Só que ele dizia, o cristianismo não tem uma linguagem para poder transbordar. Existe um livro que mostra discursos da igreja. É um livro traduzido pela Igreja Católica, fugiu o nome do autor agora, e lá tem todos esses discursos, mas está citado no meu livro. Ótimo. Aí o que é que acontece? Ele faz vários discursos, inclusive ele vai pegar a ideia da época, que era o estoicismo, que dizia que o universo ele é razão. E o universo ele tem o seu esperma, e o esperma somos nós somos o esperma do universo. Por isso temos que viver em harmonia com o universo. Ele pega essa estrutura de pensamento e é ele que vai colocar terminações filosóficas para dizer o Logos é Deus. O Logos é o universo, a razão. Okay. Ele diz a razão é Deus. E quem é o esperma? É Jesus Cristo. Só existe um esperma, Jesus Cristo. Okay. Então, em nossa Bíblia, nós temos termos espermaticós, referindo-se a Jesus Cristo, mas tudo é interpolação que vai ao longo dos anos incorporando. O que é que eu estou dizendo? A igreja ela se mobilizava, mas ela não era oficial. Então, esses discursos ficavam na periferia. Okay. Agora, tem que ter uma teologia. Aí, o Concílio de Nicéia, ele vai existir com o seguinte objetivo, dizer que Jesus é Deus. Porque Jesus era Deus apenas para uma comunidade de crentes, periferia. Okay. Que as pessoas aceitavam pela fé, mas não pela razão. Okay. Agora, ele quer que a fé cristã seja aceita pela razão. E o Concílio de Nicéia, claro, você analisar o Concílio de Nicéia na universidade teológica é uma coisa. O Concílio de Nicéia na universidade histórica é outra coisa. Eu estou falando como historiador. Então, o que é que acontece? O Concílio de Nicéia é patrocinado pelo imperador. Ele reúne bispos, ele não entendia nada de teologia. Ele disse, eu quero que Jesus seja Deus. Só que quero isso comprovado. O concílio se reúne, ele formula essa teologia. Então, toda teologia que contribui para que Jesus seja Deus é nesse concílio de Nicéia. Só que existe um discurso dissonante de Ário. Porque Ário vai dizer, houve um tempo que Jesus não existiu. E quando ele diz que Jesus não existiu, ele discorda do bispo de Roma, que era Alexandre. E agora vai ter uma briga teológica. Porque Alexandre era pagão? Não, Alexandre, ele era bispo de Roma. Ário era um bispo que dissonava de teologicamente ele tinha uma crise. Tinha uma crise. Só que Ário representava o quê? Um discurso contrário a Roma. Entendi. Contrário à igreja, Alexandria, Alexandre. Só que Ário tinha uma vantagem, porque toda a teologia, ainda hoje católica, ela é fechada, né? Imagina naquela época, era para o povo. Não era para o povo, era para os clérigos. O povo tinha que obedecer. Só que Ário, como ele também era bispo, só que ele tinha um discurso diferente, ele vai pegar a sua teologia e ele vai disseminar para o povo através de poesias. Até o pescador conhece toda a teologia de Ário. E existe uma obra de uma judia que deixou o judaísmo, esqueci o nome dela agora, mas está citada no livro. O livro é importante. Ela vai mostrar como Ário fez esses discursos. Era tão popular que a igreja teve que provar que ele estava errado. Entendi, porque cresceu. Cresceu, a população agora sabia. Absorveu. Por causa disso, que vai haver esse discurso todo, o que é que Ário dizia? Jesus é um ró, moi, osso, um iota. A igreja dizia, Jesus é ró, mó, osso, não tinha um iota. Então, a discussão era um ditongo. Era apenas uma letra. E esse iota é o quê? Esse iota é uma letra grega que dizia que se Jesus é ró, moi, osso, ele um dia foi criado. Se ele é ró, mó, ossos, ele é da essência de Deus. Ele é Deus de Deus. Perfeito. Então, toda a discussão que vai haver em Nicéia em torno disso, Ário, ele é o quê? Perde a discussão. O discurso ariano. Mas todas as obras de Ário são confiscadas pela igreja. Então, as pesquisas que se faz hoje
Não temos a versão diária, só temos a versão da igreja. Dá 7 chaves ainda. Exato. Quando vai surgir a Idade Média, com base nessa estrutura, a Idade Média ela precisa explicar a teologia de uma forma tal que as pessoas entendam. A Idade Média ela quer dominar o povo não apenas pela fé, mas pela razão. Então, a Idade Média vai acontecer uma coisa que poucas pessoas conhecem. É que Santo Agostinho ele vai copiar Platão. Ele pega toda a filosofia de Platão e ele torna a filosofia de Platão cristianizada. Lembra que Platão fala do mundo sensível, mundo visível? Ele vai falar da cidade de Deus, dos homens. Então, Agostinho, ele é um Platão cristão. E Agostinho, ele estabelece essa teologia que dá sustentação para a igreja. Só em algum momento, Santo Agostinho, ele vai dizer, olha, o bispo é mais importante, aliás, os símbolos é mais importante do que aquele que está dirigindo os símbolos. Porque Agostinho dizia que a Santa Ceia, o corpo, é mais importante do que quem está dirigindo. E esse discurso de Agostinho incomoda. Por quê? Se o bispo não é mais importante, a igreja começa a perder espaço. Aí você vai lembrar que Lutero era agostiniano, então Lutero ele vai absorver Agostinho lá na frente. A igreja então vai criar Aristóteles, que já tem um discurso diferente. E Aristóteles vai copiar quem? Desculpa, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai pegar Aristóteles. E o que é que Aristóteles ele vai estabelecer já no século XII? Ele vai dizer, olha, a sociedade perfeita é aquela sociedade que tem um servo. Porque ser servo é a vontade de Deus. E ser senhor, aquele que nasce senhor é porque Deus quis assim. Mas não é um discurso de Tomás de Aquino, é um discurso de Aristóteles. Porque Aristóteles dizia, o escravo já nasce escravo. A sociedade perfeita tem que ter escravo. Então, o discurso de Aristóteles é absorvido pela igreja. É absorvido pela igreja. A igreja começa a ter essa dominação e a igreja ela não tem simplesmente uma filosofia, ela cria uma metafísica. Essa interpretação que a igreja dá, o Ocidente vai beber essa filosofia, vai beber essa teologia. Muitos vão, assim dizer, ficar um pouco perplexos. Perplexos, mas é o seguinte, Descartes, ou Descartes, como dizem alguns, ele vai estabelecer esses princípios científicos como se a Grécia não existisse. Porque ele bebe tudo da Idade Média. Só que isso não é dito porque a Idade Média é média, tem que ficar lá embaixo, porque a Idade Média é o nome dado a esse período porque queriam a modernidade. Ou seja, querer a modernidade é você simplesmente ter que negligenciar a igreja. Só que a modernidade que vai surgir, ela vai surgir por quê? Porque no século XIV, na Itália, existiam homens muito ricos. Esses homens ficam ricos porque os árabes trazem especiarias, vendem lá na Itália. Eles vendem para toda a Europa. E ficam ricos, mas não têm poder. Quem tem poder é a igreja. Eles querem ter poder. A igreja não deixa. É na Itália, em Veneza, é nessas cidades que as tramas vão surgir para destronar a igreja. Então, o que é que ele vai fazer? Ele diz, a igreja não quer ninguém mexendo com a natureza. Porque não podia, os gregos tinham, mas a natureza é pecado, é símbolo do pecado. Eles vão comer. Outra coisa, as famílias eram vistas sempre juntas. Os desenhos eram dos padres, do Papa. Eles vão se desenhar, porque eles têm dinheiro, são chamados mecenas, essas pessoas. Eles vão se desenhar em contato com a natureza. Eles colocam-se altos, tamanho das árvores. Isso choca a sociedade. Eles começam a se desenhar sozinho. Olha, aí começa a pessoa a observar o homem sozinho. Isso é uma mudança, mas uma pessoa sozinha tem que estar com a esposa, tem que estar com o filho. Porque a igreja não queria que a pessoa pensasse na individualidade. Vem outro paradigma. Vem outro paradigma, que vai se chamar na história de renascimento. Ou seja, o novo homem que vai surgir, essa nova perspectiva. Só que, para eles liderarem, eles têm que mexer com a cabeça do povo. E quem mexe com a cabeça do povo é a igreja. Então eles não tinham como começar a modernidade sem a igreja. Ora, como eles não têm como começar sem a igreja, toda a modernidade é uma invenção.
é uma forma de o engano se perpetuar. Por quê? Porque a igreja cria a universidade. A universidade é um centro ideológico. A universidade, ela justifica o poder da igreja. É como se, de repente, nós fôssemos para o interior e lá houvesse um problema no interior, porque vai chegar uma indústria e desmatou, e o povo não aceita, e tem aquela rebelião toda. Aí, de repente, implanta-se lá a universidade e vai justificar o progresso. Entendi. Então, perceba, a universidade, ela está justificando um propósito econômico. Ok. A universidade tem esse objetivo ideológico. Então, o título de uma pessoa também é criado pela igreja, é um sistema de dominação. Você tem vários títulos. O título nem sempre representa o que você conhece, mas tem seu valor ideológico. A modernidade não sabe viver sem a universidade, que é um sistema de dominação. Então, ele começa a pegar as estruturas que a igreja criou para a modernidade. Copiar e expandir. Expandir e dominar. Ok. Só que eles não poderiam fazer isso sem o parecer da igreja. Aí você vê esses homens, vamos dizer, o inglês, John Locke, esses grandes pensadores. Mas se você for ver os escritos deles, todos eles começam a falar do Éden, todos eles falam da natureza humana. Eles vão dar uma nova percepção, mas eles não podem começar fora disso, porque a sociedade tinha bebido da igreja. Entendi. Só quem é que vai estabelecer o direito divino do rei? É um padre, Bourseau. É um padre que vai escrever o livro e que vai estabelecer a teoria de que o rei tem um direito divino, ele é rei por causa de Deus. Ora, se o padre estabelece isso, então essa ideia de que a modernidade vai começar sem a igreja é furada. É uma mentira. Então, a igreja, ela nunca foi destruída nas mudanças sociais. Ora, o que é que vai acontecer? Nesse processo de expansão, vai se chegar o momento em que a igreja ela tem um domínio tão grande que, quando chega a colonização, qual é o princípio da colonização? É aquele estabelecido por Constantino no século IV. O que é que Constantino ele dizia? Mas quem diz isso é José Carlos Reis, que ele é historiador da Universidade de Minas Gerais, um dos principais teóricos da história. E ele diz que o discurso de Roma era um discurso que apaixonou-se pela igreja Roma, porque a igreja dizia: este evangelho será pregado a todo mundo nessa geração. Então, é José Carlos Reis que vai apontar que Roma se apega nesse discurso da igreja e agora ele vai se expandir para o mundo. Se você quer conhecer a igreja católica, estuda o Império Romano. A estrutura da igreja católica é a estrutura do Império Romano. A voz do Papa é a voz do imperador. Quando ele fala, está falado, independente de qualquer situação. Por quê? Ela nasce dentro dessa estrutura. Desculpa, então deixa eu pegar um pouco da... Por favor. Professor, aproveitando aí, esse olhar da separação igreja-estado, ele é um olhar difícil de dizer que ele está realmente estabelecido. É difícil, é difícil. Por quê? Porque se você for olhar na história universal, história universal, para historiador profissional, como eu e outros, existe uma dupla versão, mas vamos dizer assim, a história universal, ela demonstra que o Império Persa é o império por excelência. É ele que vai estabelecer os princípios de extensão e dominação do mundo que os outros impérios vão copiar. Agora, Roma é o império mais conhecido, porque é o último da história antiga, e ele pega os conhecimentos anteriores e aplica de forma esplêndida. Então, por isso, estudando Roma, você tem o estudo de todos os impérios. Mas o Império Persa que estabelece. E como é que o Império Persa domina? O Império Persa, ele domina na pressuposição de que se um povo tem sua religião intacta, ele não se sente dominado. Ou seja, o Império Persa dominava o seguinte: eu aumento os impostos, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tal, mas você é livre para adorar o seu Deus. O povo se sentia livre. Entendi. Ou seja,
Embora essa questão que eu comentei sobre a igreja e Estado, lógico, não estou dizendo que eu retornei para chegar lá, nisso Exato. aí, continua. O Estado não está no imperativo dizendo tem que ser essa religião, tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas ele tem tentáculos com a igreja para poder se organizar. Agora, esse conceito de dominação, dando liberdade religiosa para a pessoa, faz com que eles usurpem de outros direitos. Veja lá. Quando o Império Persa estabelece isso, os impérios que percebem isso, como o Império Romano, ele também faz com que as pessoas se sentam livres nas suas religiões. Tá. Se você olhar dentro da Bíblia, você vai ver que o judeu, o centurião, Lucas capítulo 7, eles tratavam bem o povo judeu. É verdade. Eles não tratavam mal o povo judeu. Se você vê Pilatos, que ele vai lavar as mãos, Sim. por quê? Porque ele tinha uma ordem superior de que ele não poderia acusar injustamente qualquer pessoa de qualquer religião. Se ele fizesse isso, ele perderia o cargo. Entendi. Então, historicamente, isso é explicado dessa forma. Ok. Porque todos os líderes romanos, essas pessoas brutas que faziam... Não, eram pessoas super educadas. Eram pessoas com a formação que ele sabia lidar com o outro. Então, e no pano de fundo histórico da Bíblia, a gente percebe isso, como é que eles tratavam as pessoas. Agora, os filmes fazem com que tenha outra ideia. Então, veja só. Você se sente livre na sua religião, você sente-se que não é dominado. Por outro lado, não existe dominação sem discurso religioso. Não existe nenhum domínio na história Entendi. sem ser precedido de um discurso religioso. Entendi. Para você ver, quando Portugal, que é o primeiro país da Europa a lançar-se nas águas, observe que o discurso é o quê? Novo Mundo. Novo Mundo é um discurso religioso. Entendi. Mas por que esse discurso religioso? Porque o mar era estranho. Aquelas histórias gregas de que lá na frente você... que o mundo era assim. Que Copérnico veio e quebrou isso. Exato, tudo isso. Que não era uma planície, mas era redondo. Exato. Só um discurso religioso faria com que as pessoas se lançassem ao mar. Aceitassem um desafio. E fosse lá para evangelizar. Laplace, que fala sobre aprender antropologia, ele fala especificamente como isso acontecia, os discursos da igreja, que a igreja autorizava matar os índios, porque a igreja dizia que o índio não tem alma. Mas só dizia isso quando fazia todas as formas de evangelizar. Okay. A não evangelização não se caracterizava como homem. Agora, tudo isso foi planejado. Então, quando a igreja ela vai estabelecer a sua dominação, aí eu vou chegar àquela questão dos 7 minutos. Tá. Ela faz um acordo de padroado Sim. entre igreja e Estado. Vamos chegar naquela figura daqui a pouco, né, dos 7 minutos. Certo. Então, existe um acordo de padroado que um Pio III, que a igreja faz. Por que esse acordo dizia o quê? Olha, todas as terras conquistadas, você tem que construir templos, escolas, tudo para a igreja. Ok. Então, o Estado tinha o dever de financiar a evangelização da igreja. Em contrapartida, o que era que a igreja tinha do Estado? O discurso. Entendo. Por quê? O discurso político só tem efeito acompanhado do discurso religioso. Então, a igreja justificava o Estado e o Estado dava o apoio econômico patrocinando a igreja. Okay. Então, igreja e Estado estavam juntas dominando o país. Nessa época não havia liberdade religiosa, porque havia uma imposição, um período de dominação. Tá. Quando esse período avança e vai chegar o período imperial, por que período imperial é marcante? Porque é a independência do Brasil. Então o Brasil vai se sentir independente e ele agora vai criar sua própria história. E Dom Pedro I, ele absolve o padroado. Ou seja, aquela ideia do acordo entre igreja e Estado continua. Então a igreja continua servindo o Estado durante o Império. Só que é nesse período do Império que vai se escrever aquilo que nós chamamos da história da colonização do Brasil.
Porque toda a história da colonização do Brasil ela não existiu. Ela não existe. Porque havia portugueses, ingleses, franceses. As pessoas estavam no Brasil querendo tirar a riqueza do Brasil. Portugal guerreando e tirando. Por isso tem colônia francesa, colônia não sei o quê. Por quê? A história colonial ela foi criada no século XIX, no período do Império. Ou seja, pinta-se um quadro... A narrativa conveniente. Conveniente. Cria-se um quadro, a igreja, os índios se aproximando no século XIX. E faz um concurso. Veja, no século XIX faz um concurso. Qual a melhor história do Brasil? Qual a melhor versão, né? Qual a melhor versão? Então, no século XIX, é que a história do Brasil vai ser criada de colonização para justificar esse país que o imperador quer fazer. Ok. Então, para justificar, você tem que mostrar o papel da igreja predominante. Entendo. Aí você determina o papel da igreja, só que as revoltas que ocorrem no Império por diversos motivos, mas vou aqui me ater às questões religiosas, em 1835, a revolta do Malês, na Bahia. Porque Bahia era um polo independente que negociava as suas coisas direto com Portugal, não precisava do Brasil. Ok. Só que o imperador agora quer a unificação. Entendo. Ele querendo a unificação, quem se rebelasse tinha guerra, tinha canhões, tinha tudo. Aí o que é que acontece? Em 1835, os malês, que são... Malês que quer dizer muçulmano. Os muçulmanos, eles vão se envolver com os escravos ali, eles vão ensinar a língua muçulmana aos escravos. Então, pela primeira vez na história, a importância dessa revolta é que os escravos sabiam ler, sabiam escrever, tinham um domínio de uma escrita. Só que os líderes ali não conheciam a língua malês. Então, difícil se voltar contra ele, porque eles pegavam o documento e não sabiam ler malês, o escravo sabia. Eles se revoltam, muita gente morre, porque a igreja quer impor o culto religioso, impõe. E mata quem tem que matar, expulsa e a igreja estabelece. Agora, por que a igreja estabelece? Porque o Estado está com a igreja. Porque o império está com a igreja. A igreja vai estabelecendo isso, só que os senhores de engenho, eles se sentem prejudicados porque eles querem ter domínio. Como eles querem ter domínio, eles preferem a descentralização. Sim. A descentralização só é possível com a república. Porque na república vai ter os estados, governadores. Porque antes era a província. Quem manda é o imperador. Sim. O imperador estabeleceu a Constituição em 1824. Ele destituía deputado, ele fazia tudo. É um estado totalitário. Totalitário. Então, o que é que os governadores vão fazer? Olha, nós queremos autonomia. Mas para a gente ter autonomia, a gente precisa tirar o imperador. Mas como tirar o imperador? O imperador tem a força da igreja. Então começam as negociações com a igreja de novo. Ou seja, a mesma história... A mesma história se repete. Se repete. E ela vai se repetir. E ela vai se repetir e a igreja vai... Novamente na acender. República, a igreja, ela é oficialmente, em 1879, ela, com o início da República, ela deixa de ser oficial. Só que tem o seguinte, no período do Império, porque Rui Barbosa, ele está no período do Império e ele morre em 1923, então exerce uma influência grande na formação da República. Só que a gente tem que entender o seguinte, esse Rui Barbosa, ele é influenciado por Émile Leverrier, que não é inglês, esqueci a nacionalidade dele, eu vou lembrar daqui a pouco. Aí o que é que esse Émile Leverrier ele vai escrever? Ele vai dizer que o protestantismo é sinônimo de progresso. E Rui Barbosa, ele bebe dessa fonte. Então, Rui Barbosa, ele tinha ideia de que o protestantismo significava um progresso para o país. E os discursos de Rui Barbosa sobre uma religião livre são muito fortes. Mas tem um problema. Rui Barbosa era um no discurso, mas na prática? Na prática, não. Por quê? Porque ele vai morrer católico. Ele vive a vida inteira, é um tipo Constantino, ele vive a vida inteira como católico. Então, o que é que esse Rui Barbosa, por ele ser católico, ele diz, olha, o catolicismo não é a religião no Brasil, é um partido. Então, os discursos dele são muito fortes. Entendi. Mas como ele era católico, na prática, mas tinha esses discursos, então,
a depender da fonte, porque o historiador brinca com fontes, né? Sim. Se quer provar a história, ele constrói sua história. Então, se você quiser ver, aí, esse Rui Barbosa, ele é considerado materialista, é considerado ateu, mas os discursos descomprovam isso. É verdade. Os discursos descomprovam isso. Tá. Então, ele vai usufruir e ele tem uma briga com Demétrio Nunes Ribeiro, por causa dessa atitude. Porque Demétrio, quando é ministro da Agricultura em 1890, ele, durante o mês de janeiro, ele deixa de ser ministro no dia 31, para ser deputado. Mas no dia 7 de janeiro, ele vai fazer um projeto de liberdade religiosa. Por que não, Rui Barbosa? Uau. Então, esse discurso... Então, por isso que muita gente, quando diz foi Demétrio Nunes Ribeiro que fez isso, as pessoas se espantam. Se espantam. Porque a referência delas é Rui Barbosa. É Rui Barbosa. Por quê? Essas pessoas não são historiadoras. Elas analisam as frases fora do seu contexto. Tá. Aí o que é que acontece? Esse Demétrio Ribeiro, ele vai fazer esse projeto, só que é um projeto porque ele vê essa transição, ele aproveita esse momento e ele sai e vai ser deputado. Em 1890, ele vai fazer outro projeto para que seja dissociada a igreja do Estado, no sentido de que na Constituição isso possa ser encravado, incorporado. Em uma realidade. Só que tudo que se promete na República não é cumprido. Porque, por exemplo, o que era que a República prometia? Olha, os escravos deixarão de ser escravos, como sendo uma coisa boa. Mas os abolicionistas, eles se engajam porque essa mesma República prometia escolas para os negros, para eles se adaptarem à cidade. Eles tinham as senzalas, vão morar onde? Então, tinha planos de se fazer grandes galpões onde os negros iriam morar, e ali eles iriam ser ressocializadas. Tudo isso foi prometido para que a República surgisse. Aí parece até o presente, né? Pois é. Gera uma expectativa para um grupo, gera outra para outro. Exato. Só que quando a República nasce, muda-se o discurso, e a primeira lei que eles colocam na Constituição referente a esse público é: não queremos, eu vou usar um termo comum, não como um técnico, porque é o jurídico que pode dizer, mas ele vai dizer que não querem vagabundo na cidade. Quem é vagabundo é o negro. Então os negros vão logo para a periferia. Quer dizer, contrariando tudo que existe. Só que vai chegar 1946, 56 anos depois, que tudo pretendia se fazer isso na República, no início, que não foi feito. 56 anos depois, vai surgir na Bahia um homem, que o nome dele é o deputado, nosso amigo baiano, dos 7 minutos iniciais, que nós não falamos ainda. O nome dele? Jorge Amado. Jorge Amado. Jorge Amado. Esse Jorge Amado, ele frequenta esses cultos afros. E ele presenciou muitas vezes a polícia chegar, bater, maltratar. Isso fez com que ele tivesse um sentimento para com esse público. Entendi. Injustiçado. Injustiçados, e ele começa a se identificar com esse público. Aliás, meu bisavô foi escravo. Pronto. Então imagina o sentimento que existe. E então, ele quando vai ser político, ele vai dizer em um livro de memórias que ele escreve, começa a escrever em 1986, termina em 1992 e é publicado em 1993. Uau! E esse livro é Navegação de Cabotagem. Cabotagem é de porto em porto, onde ele vai relatar suas lembranças. Então as informações estão nesse livro. Aí o que é que acontece? Esse Jorge Amado, ele vai ser político, ele faz 15 projetos de lei, mas ele se orgulha só de um, de liberdade religiosa. Olha. Ele diz, valeu a pena aqueles 2 anos por causa do projeto da liberdade religiosa. E então, ele convoca o seu partido, que é o PCB, para que possa aprovar o projeto ou dar apoio. Ele não tem apoio do partido. Ele procura todos os partidos republicanos que viviam em função disso. Para articular. Para articular. Nenhum partido aprovou. Uau. E então ele tem uma ideia. Ele diz, já que eu quero esse projeto, eu vou estabelecer por um viés de intelectuais. Ele vai ser um projeto de intelectual, ele não vai ser um projeto de partido. É quando ele vai procurar Luiz Viana. Luiz Viana é o príncipe dos biógrafos brasileiros.
Ele tinha discursos diários no jornal à tarde. Entendi. Ele falava muito bem. Ele que vai criar a biografia, a primeira biografia de Rui Barbosa, Uau. muito elogiado, porque ele, quando cria a biografia de Rui Barbosa, ele exalta, mas ele conta os detalhes, né? E é muito elogiado por isso. Então, ele teve um apoio muito forte. Ele tem força, ele tem voz na sociedade. Voz na sociedade. Porque, veja, não era para ter o apoio do político, Sim. era o apoio da sociedade. Ok. Então, a pressão da sociedade é que ia fazer esse projeto passar. Ok. Agora, ele procura, então, Gilberto Freire. Gilberto Freire em Pernambuco, porque Pernambuco tem um Xangô, também na Bahia. Ok. Quer dizer, o candomblé é na... Desculpa, Pernambuco e Alagoas é o Xangô. Candomblé é na Bahia. Rio de Janeiro é Umbanda, ou Quimbanda, como dizem alguns. Dizem alguns. Então, o que é que acontece? Gilberto Freire, ele, para aceitar o argumento do Jorge Amado, ele conta no livro que ele olhou nos olhos e disse: Gilberto, os Xangôs de Pernambuco vão poder dançar em paz. Entendi. Para tocar o sentimento dele. Tocar o sentimento dele. Então, Gilberto Freire, que em 1933 vai escrever Casa Grande Senzala, ele já é reconhecidíssimo como um grande intelectual. Então, foi por causa desse apoio que vai surgir a emenda 3.218. Uau. Essa emenda vai ser anexada à Constituição. Então, como é que se diz? A Constituição anexa a liberdade religiosa por iniciativa de alguém que era ligado às religiões afro. Aí você pode dizer, mas o cristianismo não teve participação? Ora, era uma sociedade cristã Que também estava votando que pelos seus representantes e também pedindo o mesmo... Só que os cristãos, lembre-se, eles não eram mais oficial. Tá, mas era a maioria. Era a maioria e não encarava o candomblé, essas As religiões, religiões afros. como sendo uma coisa que deveria existir na sociedade. Entendi. Que até hoje, inclusive, é a religião mais, digamos assim, hostilizada. Hostilizada. Da sociedade. Eles eram chamados de bodes. Se alguém fosse cristão, porque berrava, tal, essas coisas. Tá. Então, o que que acontece? Então, mas Jorge Amado faz diferente. Ele estabelece a liberdade de culto não só para as religiões afro, mas para toda manifestação religiosa. Então, o grande foco da liberdade religiosa é você saber que você deve às religiões afro esse legado. Então, eu, por exemplo, como cristão, eu já entrei em terreiro, porque eu vou na condição de historiador, eu vou como pesquisador. Sim, sim. Então, eu entro no terreiro, eu abraço um pai de santos, eu agradeço a ele por eu participar de um país onde a liberdade de culto existe. Eu mostro um pouco da historiografia, mostro por que eu estou ali. Eu participo dos símbolos. Trazendo até por um olhar do cristianismo em si, a orientação é que devemos amar o nosso próximo a nós mesmos e que Deus tem um princípio que é o livre-arbítrio. Né? Adão e Eva tiveram o livre-arbítrio naquilo que Deus determinou que podia e não podia fazer. Então, essa maturidade a sociedade precisa absorver, do respeito, não é? À diversidade religiosa. E, inclusive, a nossa legislação permite a mudança de religião e também o proselitismo religioso, não é? A evangelização, dentro dos seus limites, não é? Evidente, do respeito. Correto. Então, a liberdade religiosa, ela necessariamente não significa ecumenismo. Ou seja, não existe ali uma troca de doutrinas, uma conversa do que você crê e do que você não crê. Porque as religiões afro, por exemplo, ela não aceita a concepção de pecado. O cristianismo entende que existe pecado. Eles não querem se libertar de uma coisa para o mundo futuro. Eles acreditam em deuses, mas uma intervenção aqui e agora. Então, essas diferenças, elas não são questionadas na liberdade religiosa. Perfeito. Tanto é que se diz o seguinte, quando você tem um debate entre um candomblessista e um cristão, isso não é debate. Isso não é um debate teológico, é um debate ideológico. Ideológico, porque estão em premissas, ideias diferentes. Estão em premissas diferentes. Então não tem como ter debates entre esses dois grupos. Então, liberdade religiosa vai se estabelecer os direitos dessas religiões.
Agora, para fechar a entrevista aqui, dá para fazer uma dúzia contigo. Eu quero te convidar para falar sobre reforma protestante e outros temas. Voltando a Constantino, essa situação dele de trazer a igreja para poder ter força política fez com que ele trouxesse o conceito, podemos dizer assim, de sincretismo religioso, porque ele começou a misturar um pouco. Não, porque era uma religião do Estado. Ok. Então, é uma religião dominadora, perseguidora. O cristianismo que era perseguido vai passar a perseguir. É verdade. Então não existe sincretismo ali. Os sincretismos vão surgir enquanto ele está no processo. Porque ele era um político e ele não sabia ler nem escrever. Uau! É por isso que na história o conceito de liderança, os grandes líderes, eles não tinham conhecimento acadêmico. Nossa. Os grandes líderes, se você vê como se expandiu o sistema educacional na Europa, não foram pessoas ligadas à educação, não. Interessante. Então, a liderança é uma coisa nata, é uma coisa que cada um tem, que pode ser desenvolvida em determinados momentos. Então, o sincretismo não existe. E lembrando que a oficialização só vai existir com Teodósio, no final do século IV. Tá. Constantino ele vai dar o primeiro passo e vai estabelecer as bases. Por isso, é muito importante a história de Constantino. Bom, professor Ricardo, olha, presentaço sua participação conosco aqui na ONG Liberdade Religiosa. Acompanhe nossas redes sociais, acompanhe os 7 minutos, não é, que a gente sempre está lançando, e depois convida você para vir aqui ao site. Tem outras e outras entrevistas interessantes aqui. E a gente vai deixar aqui nas legendas, se o professor autorizar, o e-mail dele, o contato dele, para que você possa convidá-lo para fazer uma palestra na sua universidade, enfim, no seu ambiente religioso ou acadêmico, ok? Bom, esse livro está aí, O Édito de Milão, com texto e pós-texto. Livraria Cultura. Livraria Cultura, certo. Pronto. Você vai colocar o nome do livro ou o nome do autor, Ricardo José Marques Santos. Já está em qual edição? Essa é a primeira edição, ela esgotou, ela só tem agora na universidade. Ah, ok. Lá na universidade alguns números. Mas vai chegar A Livraria Cultura, quando você pede, ela pega com a universidade e atende o pedido. Exato. Então tá bom. Professor, muito obrigado, viu? Privilégio, assim, ímpar ter o senhor conosco aqui. Bom, liberdade religiosa. Proteja, promova e valorize a liberdade religiosa. Até a próxima.